Nós temos agora a música, o grupo Carpe Diem, coro e instrumentos, com a música Conquista do Paraíso de Vangelis. Vamos conferir. Nós estamos nesses programas sobre o trabalho, sobre a doutrina social. Nós estamos apresentando vários grupos, várias congregações religiosas que lidam com isso. E falamos até sobre as mulheres. Alguns falam que a igreja é contra a emancipação da mulher. E há muito antes que a mulher começasse a trabalhar, já havia congregações femininas em que as religiosas se dedicavam ao trabalho. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais a congregação das Irmãs Operárias. Além de serem freiras consagradas na vida religiosa, elas trabalham fora. Mas isso não é de hoje, não. Isso tem mais de 100 anos que elas já fazem isso. Vamos conhecer a irmã Isabel Santana, que é funcionária pública do Fórum de Contagem. Vamos conferir. Nós nascemos em 1900, aonde se assustava quando pensava em uma irmã em uma fábrica. Ainda hoje, quando a gente diz que eu sou irmã e eu estou trabalhando, as pessoas se assustam. A gente tem experiência das irmãs que chegam no ambiente de trabalho e já sabem, né? As pessoas já conhecem, já sabem porque foi contratada já sabendo. E também temos experiências em que primeiro você entra e depois aos poucos as pessoas se descobrem, como é a maioria dos trabalhadores, né? O hábito a gente vai usar ou não de acordo com o ambiente que você está, né? Como irmã operária eu já passei por vários ambientes de trabalho, desde o chão de fábrica até o escritório, né? De acordo com o lugar onde está a comunidade em que eu estou vivendo. Atualmente estou trabalhando como funcionária pública, né? E uma igreja que é uma igreja de Jesus, ela precisa estar comprometida, né? Curando com certeza, escutando, mas também comprometida com as situações, com as causas do povo. A igreja precisa ser comprometida com a realidade do povo. Você trabalha, você convive com os olhares de fora que olham para a igreja. Para mim, aqueles que são os mais críticos da igreja são aqueles que esperam mais da igreja, né? No fundo, a crítica é esperar um gesto de misericórdia, um gesto de atenção, um gesto de cuidado, um gesto de comprometimento. Vejam como é interessante, né? Muitas vezes as pessoas falam sem conhecer, sem saber. Ela falou 1900, esta congregação em que as mulheres freiras trabalhavam nas fábricas, trabalhavam fora, vem desde 1900, quando não se pensava na mulher trabalhando fora de casa. Freiras já o faziam. Isso é muito interessante.
E qual é a inspiração? A inspiração é aquilo, é o tema do programa de hoje. A inspiração é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Nós devemos entender que há vários tipos de trabalho, mas fundamentalmente o trabalho se subdivide em duas formas. Existe aquele trabalho que muita gente acha que só isto é trabalho, que é o trabalho braçal, é o trabalho físico. É a pessoa que está na fábrica, é a pessoa que está no campo trabalhando, cultivando a terra, né? Esse é um tipo de trabalho. Há um outro tipo que é também muito importante, que é o trabalho intelectual. É o trabalho dos professores, é o trabalho dos administradores, é o trabalho dos artistas e assim por diante. Isso é trabalho. É importante nós lembrarmos isso. O estudante, quando está lá na escola, estudando e depois na universidade, aquilo é trabalho. Talvez os nossos alunos deveriam imaginar uma coisa dessa, porque pensam, não, né? O ensino deveria ser o lúdico. Não, não é. É trabalho. Pode ter o aspecto lúdico, como qualquer trabalho tem, inclusive o trabalho braçal. Mas o trabalho é trabalho, há fadiga, nós temos que realmente nos dedicar, nos esforçar e, portanto, não pode ter preguiça. Nós temos que ter coragem, temos que enfrentar a realidade da vida. No Antigo Testamento, nós temos a ideia do trabalho como castigo. A gente vê no pecado, no Gênesis, que agora comerás o pão com o suor do seu rosto, do teu rosto. E isso significa exatamente fadiga, e aí é entendido como espécie de castigo. Quando, na plenitude da revelação, chega Jesus, o Filho de Deus, ele faz os dois tipos de trabalho, tanto o trabalho manual como o trabalho intelectual. A primeira parte da vida de Jesus, desde a sua adolescência até os 30 anos, ele se dedicava ao trabalho manual, junto com a sua família, junto com José, seu pai terreno, que era, alguns dizem carpinteiro, mas não é só carpinteiro. Ele é o que nós dizemos hoje, um empreendedor. Ele era carpinteiro, ele era construtor. Perto da cidade onde eles moravam, Nazaré, hoje não existe mais a outra cidade que eu vou me referir, tinha uma cidade chamada Séforis. Essa cidade foi construída por Herodes, uma cidade maravilhosa, belíssima, onde havia muitos palácios. E esta cidade, que existia no tempo de Jesus, mas depois foi completamente destruída pelas tropas romanas, essa cidade muito bonita, a maior cidade e a capital da Galileia, quem a fez, quem a construiu, grande parte dos seus edifícios, e não eram de madeira, mas eram pedras, era São José. Ele era uma espécie de chefe de equipe de trabalho, um empreendedor, um pequeno empresário. E Jesus certamente estava com ele. Jesus trabalhou, portanto, durante a sua infância, adolescência e juventude em casa, esse trabalho manual. E depois, o trabalho intelectual, o trabalho de formação, o trabalho da pregação e assim por diante. Também os apóstolos que fizeram um círculo ao lado de Jesus foram convidados por Jesus a exercer este trabalho de evangelização. E Jesus sempre deixou claro que o trabalhador tem direito ao seu salário, inclusive aos apóstolos, dentro das circunstâncias daquela época. Assim ele disse: quando vocês forem evangelizar, entrar numa casa, vocês podem, enquanto vocês estiverem ali, forem acolhidos por aquela família, vocês podem, sem escrúpulo, comer, beber, dormir naquela casa, se assim forem convidados, porque vocês merecem, vocês estão trabalhando. São Paulo também, depois na sua carta, fala isso.
da necessidade do trabalhador ser remunerado pela sua atividade, porque nós somos seres humanos, nós temos uma estrutura de vida, precisamos nos alimentar, precisamos ter os recursos necessários para uma vida digna. Todo trabalho exercido, qualquer que seja ele, cultural, missionário, evangelizador, ele deve ser remunerado com a simplicidade que se pede da nossa fé cristã, mas nós temos direito à remuneração pelo nosso trabalho. Jesus ensinou desta forma e resgatou aquela ideia do trabalho como castigo e colocou como forma de construir o reino de Deus quando ele transforma em trabalho o anúncio do reino. Então, Jesus resgata a dignidade do trabalho humano e nos ensina a apreciar, a valorizar o trabalho como forma de transformação da pessoa, do meio ambiente, das outras pessoas e, portanto, apressar a vinda do reino de Deus, que é um mundo melhor para todos e que o nosso trabalho ajuda a construir. Voltamos daqui a pouco.